Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início aqui a mais uma aula, né? E na aula de hoje eu quero mostrar para vocês como que a gente faz a leitura dos dados do IBGE, agora usando o Python, né? Eu gravei pouco tempo atrás a aula aí dentro do R e muita gente pediu, Léo, como que eu faço isso em Python? Então eu pesquisei, montei e vou trazer aqui como que você pode trabalhar com essas mesmas tabelas no Python. Bom, antes de mais nada, se você acha que esse vídeo tem um conteúdo bacana, vai ser importante para você ou para mais pessoas, já deixa o joinha. É muito importante para o YouTube entender que esse vídeo precisa chegar em mais pessoas. Compartilha com seus colegas, assim mais gente pode ver. Quanto mais gente vê, mais o YouTube mostra para as pessoas, né, um conteúdo legal. Gastei horas montando esse script, não é fácil, né, achar esse tipo de conteúdo, juntar as peças, fazer funcionar, não é fácil, gente. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve também. Toda semana, 2 vídeos novos, R ou Python, né, a gente varia aí durante as semanas, muito baseado nas perguntas de vocês. Então vamos lá. Primeiro ponto, pessoal. No R, nós temos 2 funções principais dentro do pacote Sidra. Nós temos uma função que é o info_sidra e uma função, vai estar aqui embaixo, get_sidra. Bom, detalhe importante, nós não temos isso pronto para Python. Uma forma de acessar diretamente via Python seria fazer um web scrap, mas que dá um baita trabalho. Então eu quis fazer de uma forma um pouco diferente. Eu quis unir o R e o Python numa mesma análise, mas fazendo toda a análise em Python. Então, para você rodar essa análise aqui, você tem que ter o R instalado no seu computador, tá? Senão ele não vai rodar. Ah, Léo, eu trabalho só em Python. Instala o R, você não vai precisar dele, mas instala ele e depois roda aqui o script. Então, primeira coisa, nós vamos instalar o que a gente chama de RPY2, que é o módulo que une o R ao Python dentro do Python. Eu vou fazer aqui a instalação, utilizando o pip. Okay? Pode ser que ele demore um pouquinho aí no seu computador para instalar, tá bom? Está instalando. Já foi. E agora nós vamos importar aqui alguns, né, módulos. Nós vamos importar o módulo pandas, o módulo request, o módulo numpy e o módulo rpy2.objects. E aí nós vamos, dentro dele, importar o package, o convert e o import. Desculpa. E o pandas 2RI. Ok? Então vamos lá, hein? Primeiro passo que você vai fazer é verificar a sua versão do R. Isso aqui é muito importante, tá? Por quê? E aí eu digo porque foi o problema que eu tive. Eu tenho várias versões do R no meu computador. Então, quando ele tentou instalar o pacote Sidra, ele fez num R errado. Não é o R que o Python estava lendo. Então, aqui você identifica qual é a versão e aqui embaixo a gente faz a instalação dessa versão, nessa versão específica, tá? Utilizando a função install.package, que é do R, tá? Então, ele vai instalar aqui pra gente. Tá fazendo a instalação, perfeito. Tudo certinho. Agora nós vamos usar a função import_ar para importar o pacote para dentro do Python, do ambiente Python. Então agora eu vou ter o pacote chamado Sidra dentro do ambiente Python. Olha que legal, né? E aí, pessoal, a gente vai conseguir usar essa função que é o info_sidra, porque eu tentei montar essa função no Python, fiquei muito tempo, não consegui. E essa função ela vai trazer para a gente os parâmetros para a gente montar a API. Sem essas informações, eu não consigo montar a API. Então, esse é o motivo que eu estou utilizando R e Python juntos dentro dessa análise. Ok?
porque eu não consegui encontrar uma forma em Python para encontrar esse parâmetro. Não estou falando que não tem, falando que eu, particularmente, não consegui e não quis continuar gastando muitas horas para fazer isso, porque era muito mais fácil fazer isso via R, tá? Então, o que nós vamos fazer? A gente usa a função if_sidra e entre parênteses a gente coloca o número da tabela, né? Então, a gente vai lá no site do IBGE, procura o número da tabela específico. Eu não vou falar disso aqui de novo, porque eu já falei na aula de R. Se você não assistiu, vai lá e assiste para você entender como que o site do IBGE funciona, tá? Então, por exemplo, a tabela 1612. E aí, essa função, eu vou até mudar aqui. Deixa eu só fazer uma mudança aqui, gente. Para ficar mais fácil o entendimento para vocês, tá? Ó, vou fazer aqui. Então, nós vamos pegar a função do R, lembrando que tem que estar sempre entre aspas, tá? Porque isso aqui é a função do R, não é a função do Python. Só que o Python, nessa função ro.r, ela vai ler isso daqui, levar para dentro do seu R, rodar lá e devolver para Python. Então, bem legal, né? Ó, vamos fazer aqui. Pronto. Aqui, pessoal, estão as nossas variáveis, o que a gente precisa para montar a nossa API. Então, vamos lá. Primeiro que nós vamos trabalhar é com período, tá? Então, eu uso a função rx2. Lembrando, eu criei o objeto infoR, né? Aí eu coloco infoR.rx2, entre parênteses, entre aspas, period, que vai ser os períodos, tá? Aí, eu vou converter esse objeto no string do Python. Vou usar str periodr 0. Depois eu vou separar, né? Vou fazer um split por vírgula, porque eles vão estar todos separados por vírgula, tá? Os anos. E aí depois a gente lê os dados. Então, olha como que vai ficar. Olha que legal. Aqui eu tenho todos os dados disponíveis dessa tabela. Depois nós vamos voltar nessa informação para montar a nossa API, ok? Então, essa tabela aqui é uma tabela que eu tenho dados desde 1974. É muito tempo, né? Muita informação, bacana demais. Agora nós vamos para o geo, que é a parte geopolítica, né? Então, eu vou usar a mesma função, entre aspas, geo. Lembrando que eu só posso colocar aqui o que tiver aparecendo aqui, tá, gente? Eu não estou inventando classes aqui, não. Estou pegando todas as classes que tem aqui e vendo o que tem dentro delas para montar minha API. Então, eu vou pegar aqui o geo. Aí, eu tenho que usar uma função específica, que é essa with local converter, que ele vai pegar o meu arquivo em R e converter para Python, tá? Aí, ele usa, né, toda essa estrutura aqui que você não precisa mexer. E aí, a função ro.conversion.rpy2py, ele vai pegar esse arquivo GeoR e vai transformar num GeoDF do Python. Olha aqui. Então, agora eu tenho as regiões. Ó, Brasil, código 1. Região, né? Se eu quiser as 5 grandes regiões, código 2. Estado, código 3. Cidade, código 4. Mesorregião, dados históricos, código 5. E médio-região, dados históricos, código 6. Tá? Geralmente, a gente usa o código 6, que a gente pega todos os municípios e os dados históricos. Bom, agora a gente vai para variável, variable. Essas tabelas do IBGE, pessoal, geralmente ela traz mais informações. Ela tem mais do que uma única variável, tá? E aí fica dentro dessa função, vamos dizer assim, desse parâmetro, né, chamada variable, tá? Então, nós vamos utilizar a mesma estrutura aqui para a gente verificar quais são as variáveis. Então, eu tenho, ó, área plantada percentual do total geral, área colhida em hectares, área colhida percentual do total geral, quantidade produzida em toneladas, rendimento médio da produção em quilogramas, valor da produção e valor da produção percentual total. Então, o que acontece aqui, pessoal? Eu tenho vários códigos. E aí, eu escolho um deles para eu trazer, ok?
Então, por exemplo, aqui a gente vai escolher quantidade produzida em toneladas. Tá bom? E a última classe, pessoal, essa daqui é a mais complicada, tá? Todas as outras são bem tranquilas, né? Você roda ali, vai ter as classes, você põe na sua API. Esse daqui, o Classified Category, essa é complexa. Por quê? Dependendo da sua tabela, você pode ter vários Classified Category. Essa daqui vai ter um só, mas tem tabelas que tem vários, tem sexo, idade, tá? E outras coisas a mais. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar quais tipos de classe nós temos aqui. Então, eu pego esse arquivo, salvo ele no car R e olho quais são os nomes que aparecem. No nosso caso aqui, a gente só tem um, T81, produto das lavouras temporárias 34. Aí, agora que eu aplico essa função acima aqui, ó, o mesmo que eu usei para o var, eu vou usar para o cat, eu copio o que está escrito aqui, ó, tá? Direitinho, hein? E lembrando que como essa tabela é em português e aí tem vários acentos, ele coloca esse monte de caractere especial aqui. Mantenha ele, tá? Infelizmente, a gente não consegue mudar isso dentro do site. Então, mantenha esses caracteres. E aí, olha aqui, ó, eu vou ter todas as categorias desse exemplo, né, de tabela, onde nesse caso aqui eu tenho as culturas, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho o que a gente vai trabalhar, milho em grão, tá? Tá aqui. Mas eu posso ter várias categorias aqui. Aí você vai criar um para uma categoria, outro para o outro, outro para o outro, entendeu? Para todas as categorias que você tiver, você tem que criar uma função dessa, tá bom? Isso é muito importante. Aí, pessoal, nós vamos agora baixar os dados, que até agora a gente não baixou dado nenhum, ok? A única coisa que a gente fez foi verificar o que tem dentro dessa tabela, que é a 1612, tá? Então, como eu disse, o Python não tem uma função para pegar esses dados. Então, eu criei uma função. Essa função eu vou chamar de getSidra. Ela fica igual ao do R, para não ter erro. Ela vai ler a nossa API, que a gente vai criar aqui daqui a pouquinho. E ela vai fazer o seguinte. Ela vai lá no site api-sidra.ibge.gov.br/velhos. Vai colar a nossa API aqui. Através do pacote requests, ele vai, usando a função request.get, na nossa URL, ele já vai pegar os dados, tá? E depois vai retornar para a gente no data frame. Beleza? Lembrando que esse arquivo vem em JSON, tá? Então, por isso que está aqui r.json, tá bom? Então, essa daqui é a nossa função. E aí, nós vamos agora criar a API. Então, como que eu faço? Aqui eu vou trazer os dados de milho, tá bom? Então, milho, underline município, eu posso colocar o nome que eu quiser. Recebe a função getSidra. E agora, como que eu crio a API? Presta atenção. Se você assistiu a aula em R, é a mesma coisa, mas se você não assistiu, presta atenção, porque essa parte aqui é muito importante e não é tão simples. A API começa com /t/. Aqui vem o número da tabela. Esse é o primeiro número da API. Então, no nosso caso, 1612. Beleza? Você não tira esse T daqui. Esse T é de table 1612. Segundo número aqui é a parte geográfica. A geopolítica, geográfica, né? E vamos achar aqui. São esses daqui, gente. É código de 1 a 6 nessa tabela. Pode ser que tem outras tabelas que tem um pouquinho diferente. Eu vou usar o código 6. Ele me traz por município e tem acesso aos dados históricos. Então, a forma de apresentar, gente, dentro da API é N e o número. Então, N6, N5, N4, N3, ok? /all, porque eu quero que traz todas as cidades. Se você quiser uma cidade específica, você pode até colocar aqui, mas eu não recomendo não. Traz tudo, porque aí quando você quer trazer cidade específica, a cidade, ela às vezes tem espaço, às vezes tem acento, isso vai confundir demais. Deixa all e traz todas. Depois você filtra o que você quer. Agora a gente vai colocar categoria,
aqui no nosso caso aqui é C81. Léo, por que é C81? Quando você pedir o nome das categorias, vai vir assim, ó, C81 igual, ou C16, C25, C37. Então, aqui na API, o primeiro valor que vem é esse, é o C, do category, 81. Barra a classe que está dentro dessa categoria. No nosso caso é milho. Então, deixa eu achar aqui, milho, ó, 2.711. Então, 2.711. Se eu tivesse mais categorias, no nosso caso a gente não tem, tá, gente? Vamos supor que eu tivesse um C19 barra 25. Aí se eu tivesse um outro C, talvez, C37 barra 41. Você pode colocar quantos Cs você tiver na sua tabela, tá? Só não esquece do barra aqui. Tudo separadinho por barra, tá? Então, isso daqui é muito legal, porque vai ter tabelas que você vai ter várias categorias. E você pode trabalhar com todas elas. Você não tem que escolher uma ou outra. Não, você trabalha com todas. Isso é muito bacana, ok? Depois vem o V de variable. E aí nós vamos escolher lá a nossa variable, nossa variável. Ó, aqui tá as nossas variáveis. Então, nós vamos trabalhar aqui com a quantidade produzida em toneladas, que é a variável 214, mas você pode escolher qualquer uma que você tem aqui, tá? Então, vai ficar, ó, V barra o código que você escolheu, no nosso caso, 214, barra P de period, barra o ano. Tome cuidado, porque nem toda tabela é o ano. Tem tabela que é mês e ano, tem tabela que é dia, mês e ano, tem tabela que é trimestral. Então, toma muito cuidado. Nem sempre é o ano, tá? No nosso caso aqui é o ano. Por isso que ele não chama de ano, ele não chama de year. Ele chama de period, porque é o período. Cada tabela tem um período diferente, tá? Então, aqui você pode escolher qualquer um desses anos e pronto. Sua API está pronta. A parte mais difícil da API, pessoal, é realmente a categoria. Porque nessa tabela aqui é muito simples, mas tem tabela que é mais complexa. Eu vou até fazer um exemplozinho aqui no final, não ia fazer não, mas vou fazer para vocês entenderem o que eu estou falando. As outras, né, o número da tabela é tranquilo, a parte geográfica é tranquilo, a variável é tranquila, o período também. O período às vezes é um pouquinho mais complexo, mas nada muito complexo. Agora, a categoria aí sim, a categoria é um pouco mais complexa. Mas vamos trazer nossos dados? Vamos colocar aqui. Ele demora um pouquinho, porque é uma quantidade grande de informação, mas já trouxe. Olha que legal. Prontinho, prontinho, para nós. Aí agora, pessoal, a título de exemplo, antes da gente fechar, eu vou pegar essa tabela aqui, 2609, de nascidos vivos, tá? Só para vocês entenderem, tá? O que eu quero dizer aqui em relação às categorias. Cadê? 2609, aí eu venho aqui. 2609. Vou trazer as informações. É as mesmas informações, porém, ó, vamos lá, vamos ver o período. Essa tabela aqui começa em 2003, mas beleza, ela está por ano também. Vamos ver a parte geográfica. Essa tem algumas geografias a mais, ó. Tem mesorregião, tem micro-região. Aí tem que abrir e ver o que tem. Eu não sei, por exemplo, o que significa essa mesorregião, essa micro-região aqui. Aí a gente tem que ver, tá? Variáveis. Olha, essa é muito fácil, só tem duas variáveis. Nascido vivo registrado no ano e nascido vivo registrado no ano percentual. Aqui está o pulo do gato. Categorias. Aqui tem várias. Aqui eu tenho ano de nascimento, idade e sexo. Aí, pessoal, é aonde muda tudo. É aonde você tem que
pegar essa categoria e criar aqui, né, um cat desse para cada uma dessas categorias para você ver o que tem lá dentro, ok? Senão você não vai conseguir. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui sexo. Tem que escrever direitinho, tá? Vou colocar aqui. Ó, eu tenho 4 tipos de sexo. Tem o total, que seria o somatório dos dois, homem, mulheres e ignorado. Entendeu? Olha que interessante. Então é isso, pessoal. Tem que olhar tabela por tabela, tipo por tipo, porque vai alterar algumas informações. Depois que você pega o jeito, fica bem fácil e dá para trabalhar muito bem. Então, pessoal, se você achou legal esse conteúdo, igual eu falei, eu demorei muito para montar essa aula, não foi fácil, porque o Python não é tão intuitivo igual o R para essa situação aqui específica. Então, deixa um joinha, deixa um like aí para ajudar, para esse conteúdo chegar em mais pessoas, né? Se você puder compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, eu agradeço muito. E me segue no canal. Também deixe seu comentário. Que aula que você gostaria de ver aqui? Você gostaria de ver eu fazer um loop, por exemplo, e trazer todas as informações da tabela ao mesmo tempo? Sem você ter que se preocupar com a API, deixar o loop fazer isso para você? Eu posso montar uma aula assim também, super legal. Ou qualquer outra aula que você tenha interesse. Então, pessoal, é isso, né? Essa é a nossa aulinha aqui de hoje. E te vejo na nossa próxima aula. Até mais!